Olá a todos. Nós já fizemos uma introdução ao método dos multiplicadores de Lagrange e nesse vídeo nós vamos aplicar esse método para sistemas não holonômicos, ou seja, com vínculos não holônomos. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Nós temos um curso de mecânica clássica e na última aula nós fizemos a introdução do método de multiplicadores de Lagrange e agora vamos exercitar, né? Mas antes, um resumo do método. Nós encontramos equações de Lagrange modificadas e que agora tem esse termo, possuem esse termo, né, que envolve os multiplicadores de Lagrange e esses coeficientes que vêm das equações de vínculo. E encontramos que esses termos são as componentes das forças generalizadas de vínculo. Eu tenho N equações desse tipo. Você vê o índice K, K vai de 1 a N. Eu tenho N equações de Lagrange. Essas coordenadas nós vimos que não são coordenadas generalizadas, independentes, né? São todas as coordenadas do sistema. E eu tenho outras equações, eu tenho P equações de vínculos não holônomos nessa forma, envolvendo elementos diferenciais das coordenadas, né? Então os elementos não independentes, eles são restritos por essas equações de vínculo. Eu tenho, portanto, N mais P equações ao todo. E quantas incógnitas eu tenho agora no método de multiplicadores de Lagrange? Eu tenho N mais P também, né? N mais P incógnitas. São N coordenadas QK, que agora não posso dizer que são coordenadas generalizadas, e tenho P multiplicadores de Lagrange, que também precisam ser encontrados, né? Então eu tenho N mais P incógnitas e N mais P equações. Tudo isso foi feito para sistemas não holonômicos. Quero já antecipar que vamos ver o método de multiplicadores de Lagrange para sistemas holonômicos, né? Que ponto positivo, que vantagem eu tenho de usar esse método construído para sistemas não holonômicos, né? Que vantagem eu tenho de usar esse método em sistemas holonômicos? Veremos isso no momento adequado. Agora, antes de começar uma aplicação, vamos provar que o trabalho virtual das forças generalizadas de vínculo é zero, né? Que não há trabalho virtual dessas forças de vínculo, né? Esse trabalho será zero, em concordância com o princípio de D'Alembert, né? Bom, então aqui eu vou multiplicar a força de vínculo encontrada por um deslocamento virtual naquela componente e vou encontrar o seguinte: a força generalizada de vínculo, né, que nós encontramos é o somatório em L de 1 a P do multiplicador de Lagrange vezes a LK. Então eu estou multiplicando por esse elemento, né, por esse deslocamento virtual ΔQK. E isso é zero. Por quê? Porque a equação de vínculo nos dá que esse somatório em K, indo de 1 a N, de ALK ΔQK é igual a zero, né, para todos os vínculos, né? E nós podemos, portanto, escolher lambdas arbitrariamente, né? Eu posso, dada a arbitrariedade na escolha dos lambdas, eu posso muito bem, eu encontro que essa quantidade como um todo é igual a zero, é nula, tá? Então, estando, portanto, de acordo com o princípio do trabalho virtual ou o princípio de D'Alembert. Agora vejamos esse exemplo, né? Considere uma partícula que se move livremente, ou seja, não está submetida
a uma força externa que se move livremente num plano, exceto por esse vínculo. Então eu tenho um vínculo não holônomo, né, e é possível, você convidado, né, a provar, a demonstrar que esse vínculo é não integrável e, portanto, ele de fato é um vínculo não holônomo, né? Então eu tenho esse vínculo diferencial, eu tenho a derivada x ponto, onde esse ômega é uma constante. Muito bem, a notação então será Q1 e Q2 sendo, respectivamente, x e y. E nós vemos que o vínculo é da forma com que foi utilizado na dedução do método de multiplicadores de Lagrange. Nós temos essa forma de vínculos não holônomos diferenciais, né? E eu posso também escrever essa forma como em termos das velocidades generalizadas, e aqui então eu vou ficar apenas com o termo ALT, né? E essa expressão, esse vínculo, é facilmente identificável como sendo dessa forma, né? Se Q1 é igual a x, então eu tenho Q1 ponto menos ômega Q2. E ele claramente está nessa forma, onde A11 é 1, ou seja, é o coeficiente que multiplica Q1 ponto, ou que multiplica x ponto, né? O coeficiente que multiplica y ponto, né, ou Q2 ponto, é 0, porque eu não tenho essa componente, né? E a LT, né, que vai ser, como o meu L é igual a 1, eu só tenho uma equação de vínculo, o meu termo A1T será igual a menos ômega y. Muito bem, então essas são as condições para esses coeficientes da equação de vínculo. E a lagrangiana, dado que eu tenho uma partícula se movendo livremente, né, a lagrangiana é tão somente o termo cinético. Então será m por 2, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Né, a velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. A equação de Lagrange modificada que nós encontramos para o método de multiplicadores de Lagrange é essa. Né? Então eu tenho as derivadas usuais que já estamos habituados para as equações de Lagrange, só que agora isso é igual a esse termo que identificamos, né, como sendo a força de vínculo, né, uma componente da força de vínculo. Bom, então fazendo del L del x ponto, né, para montar a equação de movimento para x. Del L del x ponto é igual a mx ponto, fazendo a derivada. Né? Del L del x, eu não tenho componente em x, então isso é zero. E usando essa expressão, né, fazendo a derivada ddt dessa derivada, eu vou ficar com mx dois pontos. Desse lado, eu tenho apenas uma equação de vínculo. Né? Então o L é igual a 1. E eu vou ficar então com o lambda 1 vezes A1, 1, porque eu estou lidando com o K igual a 1. Né? Eu estou lidando com a coordenada Q1, que é x. Então eu tenho esse termo como sendo A1, 1. E A1, 1 nós encontramos que é igual a 1. Então esse mx dois pontos é igual ao multiplicador de Lagrange lambda 1. Guardemos essa expressão e vamos fazer o mesmo para y. Né? Então, del L del y ponto será my ponto e del L del y igual a zero. Montando a equação de Lagrange, a derivada dessa derivada vai ficar my dois pontos, isso igual a, de novo, L é igual a 1, então eu vou ter lambda 1 vezes A1, 2, né? Porque eu estou lidando agora com a equação de Lagrange para a segunda coordenada, Q2, que é y. Acontece que A1, 2 nós encontramos que é igual a zero. Então, essa equação é igual a zero. Essa equação é facilmente resolvida, né?
y dois pontos é igual a zero. Ou seja, a derivada de y ponto, a derivada temporal de y ponto é uma constante. Então eu encontro que y é igual a y0 mais v0t, né? Resolvendo essa equação diferencial. Muito bem, já encontramos a equação do movimento para y, sendo que y0 e v0 são duas constantes arbitrárias de integração. Agora, se eu usar o resultado que encontramos para y na equação de vínculo, eu fico com x ponto menos ômega, e no lugar de y eu vou colocar y0 mais v0t. Então será menos ômega y0 menos ômega vezes v0t. Isso igual a zero. Passo esses dois termos para o outro lado, então o elemento diferencial dx vai ser igual a esse parênteses vezes dt. Integrando essa equação, eu fico que x é igual a x0, né, mais ômega y0 vezes o tempo, mais ômega v0 vezes t ao quadrado dividido por 2. É a nossa outra equação do movimento. De novo, em cima dessas constantes arbitrárias x0 e y0 e v0 já foram ditas, que são essas outras constantes arbitrárias de integração. Então, essas são as nossas duas equações de movimento e as equações e as constantes arbitrárias de integração. Muito bem, o multiplicador de Lagrange, lambda1, é dado por mx dois pontos, né? E se eu derivar essa equação, eu vou encontrar que x dois pontos é igual a ômega, que é uma constante, vezes y ponto, né? Então eu vou escrever que o multiplicador de Lagrange é igual a m vezes x dois pontos será o ômega vezes y ponto. E y ponto é a velocidade v0, né? Y ponto, essa constante v0 é a velocidade constante na direção y. Muito bem, e as forças de vínculo são o seguinte: Q1 da componente K igual a 1, né, da força de vínculo, Q1' é Qx', né, eu estou me referindo, Q1 é a componente x, é a coordenada x, e isso é igual à força F'x cartesiana, e essa força Fx', ou melhor, essa força de vínculo Q1', ela é o somatório para L, né, todos os L, só que eu só tenho um L, né, então eu vou ficar com lambda1 vezes A11, né? E esse A11 nós já encontramos que é igual a 1, ou seja, isso é igual ao próprio lambda1, e o lambda1 é dado por m ômega y ponto, né, que é o V0. E o Fy'? Bom, eu também poderia escrever aqui Q2', que é idêntico a Qy', que é o mesmo que Fy'. Ele será igual ao multiplicador de Lagrange lambda1 vezes A12. Essa é a estrutura, a forma da força de vínculo. E A12 é igual a zero. Então, a despeito de eu já saber quem é lambda1, né, o A12 é zero. Então, a minha força, essa componente da força de vínculo é zero. Acabamos de encontrar, portanto, as duas componentes das forças de vínculo. Bom, nós podemos imaginar um problema complementar, né, a esse, de onde nós poderíamos partir dessas componentes das forças, conjecturar que são forças aplicadas, e encontraríamos as mesmas equações de movimento, né? Então veja, um problema como esse: encontre as equações de movimento
de uma partícula no plano sujeita à força vetorial F', né? Onde as componentes dessa força F' são em x dado por isso, que é essa componente que nós encontramos aqui, e a força em y é zero. Né? Então, dadas essas forças, nós encontraríamos, se você fizer esse problema, né, ele te leva às mesmas equações de movimento e ainda, né, a esse vínculo x ponto menos ômega y igual a zero. Né? Sendo, portanto, e naturalmente coerente e verificando o método, né, de multiplicadores de Lagrange. Bom, vários outros sistemas não holonômicos podem ser resolvidos pelo método. Você é estimulado a resolver outros problemas como esses que nós acabamos de discutir, né? Num próximo vídeo, nós vamos tratar dos multiplicadores de Lagrange agora em sistemas holonômicos, né? Ou seja, nós desenvolvemos um método para tratar de sistemas não holonômicos e esse método também pode ser usado em sistemas holonômicos, com vínculos holônomos. E isso pode ser interessante, como veremos num outro vídeo. Né? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído, tenha ajudado no seu estudo do método de multiplicadores de Lagrange e você é convidado, né, a assistir outros vídeos como esse e para isso você pode se inscrever no nosso canal para acompanhar as aulas que já estão disponíveis e as demais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.